Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História, e hoje nós vamos falar de mais um assunto. Hoje a gente vai falar da Era Vargas, né? Assim, uma ditadura, né, muito polêmica, que até hoje os historiadores aí se dividem um pouco na hora de caracterizarem politicamente, né, o viés ideológico aí por trás, né? O Getúlio Vargas, ele fica no poder de 1930 até 1945, tá? Inicialmente, a partir de um golpe, né, de Estado, que a gente chama de Revolução de 30. Inclusive, esse nome Revolução, ele foi empregado justamente na época, né, do Vargas para dar uma sensação de mudança positiva, né? Revolução significa mudança, né? Mas ela tem uma carga positiva, né? Se você for analisar a semântica dela e tudo mais. Mas foi um golpe de Estado de qualquer forma, né? Como nós vimos na última aula, o Getúlio Vargas ele não foi eleito, né? Ele perdeu as eleições e se aliou aos militares, principalmente ao movimento tenentista, e tomou o poder, né? Esse período que a gente chama de Era Vargas, como eu falei, ele é muito polêmico quanto à ideologia por trás. Por quê? Porque o Vargas, ele nunca se declarou, por exemplo, fascista. E eu falo, né, no fascismo porque, primeiro, que era uma tendência política da época, né? No período entre guerras, a gente tem muitos governos totalitários fascistas surgindo. E o Vargas, ele surge com características muito próprias do fascismo, porém ele nunca se autodeclarou fatista, né? Como as pessoas diziam na época, assim, ele era um grande admirador do fascismo italiano, né, que é o propriamente dito, né, do Benito Mussolini. Mais tarde ele vai dialogar muito fraternalmente com Adolf Hitler, vão trocar presentes, vão trocar condecorações. Então havia sim uma simpatia, né, por parte do Vargas com relação a esses regimes fascistas. No entanto, ele nunca se declarou fascista, né, mas ele rolava uma paquera, um namoro, né, do Vargas com relação a esses regimes, né. De fato, se a gente pode dizer que o varguismo é o fascismo brasileiro, né, eu vou então traçar algumas características similares, né, entre o governo brasileiro e o fascismo clássico, né. A gente tem o ultranacionalismo, tanto político quanto econômico, né. A gente tem a postura ditatorial, a gente tem a questão do culto ao líder, né, do grande protecionismo, né, do país. Como eu falei, isso tem a ver com o ultranacionalismo, né. A xenofobia, muitas vezes, isso vai ser muito claro também, né, uma repulsa aos estrangeiros, enfim, uma grande centralização política. As características clássicas do fascismo, elas se encaixam muito bem mesmo nesse período. Então, por isso que muitos historiadores acabam dizendo que o Vargas, né, implementou um governo fascista no Brasil. Mas todo governo fascista, quando ele chegava, né, em determinados contextos nacionais, ele vai se adequar àquela nação. Obviamente, né, o fascismo italiano, que foi o primeiro, por isso a gente chama de fascismo clássico, ele não é o mesmo fascismo alemão, que é o nazismo, que também não é o mesmo fascismo espanhol, que é o franquismo, também não é o mesmo fascismo português, que é o salazarismo, ou o japonês, que é o nacionalismo Showa, entendeu? Então, o fascismo ele chegava num determinado contexto nacional e se adaptava, porque cada país é historicamente construído, tem as suas questões culturais, suas especificidades. Então, isso vai influenciar. Tudo bem? Mas só estou querendo dizer para vocês o seguinte: há grupos de historiadores que dizem o varguismo é o fascismo brasileiro, tá? E há determinados grupos que não concordam muito, que acham que o governo Vargas ele está além de fascismo, ele é uma coisa tão única, né, que ele pode até ter características fascistas, mas ele está além disso. Então é importante que vocês conheçam que existe essa discussão historiográfica em torno da Era Vargas, tudo bem? Bom, a gente vai ter que analisar a linha do tempo do governo, né, da Era Vargas, porque muitas vezes, inclusive na maioria das vezes, né, a maior parte das questões, ela não vai chegar e dizer na Era Vargas,
durante o governo provisório, não. Às vezes ela só vai trazer a política brasileira em 1932 e você vai precisar conhecer em que momento o Brasil estava em 1932. Tudo bem? Então, assim, aqui, nesse momento, eu digo para vocês, essa linha do tempo tem que estar tatuada na sua mente. Isso aqui você tem que saber, tem que estar no teu sangue, não adianta, tá? Raquel, eu tenho que decorar? De tanto fazer questão, você vai acabar se familiarizando. Se você for fazer resumo da matéria, você coloca a linha do tempo, você se organiza mentalmente, que vai ter uma hora que isso já vai fazer parte de você, já vai no automático, tudo bem? Bom, de 30 até 34, como o Vargas ele toma o poder, a Constituição, a nossa primeira Constituição republicana de 1891, ela deixa de existir, né? Porque se o presidente, naquele momento, descumpriu os parâmetros constitucionais, a Constituição ela não existe mais, ela é posta de lado, né? Então, de 30 a 34, eu não tenho Constituição no Brasil, nenhuma Constituição vigente. E por isso eu vou chamar de governo provisório, tá? Porque a situação é muito provisória, não existem regras estabelecidas. Aí é claro que a gente vai perceber uma pressão popular, principalmente em São Paulo, querendo uma Constituição. Em 1933, o Vargas ele convoca uma Assembleia Constituinte e a Constituição de 34 fica pronta, tá? Então, a partir de 34, a gente tem o governo constitucional, né? Os nomes eles são autoexplicativos, o que é bom. E aí, esse governo constitucional, em 1937, ele vai acabar por quê? Porque essa Constituição de 34 ela vai ser dissolvida e uma outra Constituição será imposta pelo Getúlio Vargas, uma Constituição que é a Constituição de 37, né? Uma Constituição que traz uns parâmetros muito autoritários, centralizadores. É como se fosse uma Constituição para legitimar uma ditadura, por mais paradoxal que pareça, tudo bem? É isso mesmo. Você tem uma ditadura legalmente constituída, uma coisa muito louca. Aliás, estudar a história do Brasil não é para qualquer um. Tá? A coisa é bem complicada, tem muitas especificidades e muitos detalhes, né? Muitos acontecimentos que realmente só se deram aqui nesse país, ok? E aí, de 37 até 45, a gente tem uma ditadura clássica, formal e, como eu falei, legitimada, né? Que a gente chama de Estado Novo. Aqui o Vargas ele vai mostrar a sua verdadeira face, tá bom? A gente vai conversando ao longo da aula, né? Primeiro a gente vai falar dos aspectos econômicos, depois a gente fala dos sociais e por último a gente vai falando dos acontecimentos políticos de cada uma dessas fases que aí vocês se organizam, ok? Beleza, então vamos lá para os econômicos agora, né? É muito importante essa caracterização, principalmente para os alunos que vão fazer provas militares, a galera da SpaceX, da ESA, do Naval, tá? Geralmente, para vocês, aparece Vargas com questões econômicas, tá? O pessoal que vai fazer Preveste ou para as escolas técnicas, né, Cefet, Setur, aí não, aí é mais comum você encontrar o Vargas sendo questionado por decisões políticas ou sociais, ok? Não que seja uma regra, né, mas estatisticamente falando, é mais ou menos assim que acontece. Bom, o Vargas ele vai lançar um projeto de desenvolvimento industrial totalmente nacionalista, é o nacional desenvolvimentismo, tudo bem? O Vargas ele olha o Brasil e ele só enxerga a agricultura no Brasil, né? O Brasil era absolutamente agrário, né? Se a gente pensar lá na Era Mauá, lá no Segundo Reinado, a gente teve até um surto industrializante, mas não rolou muito bem, não deu muito certo. Aí a gente avança na história, chega na República Velha, a gente teve a política do Rui Barbosa, do encilhamento, que deu totalmente errado, né? Foi a crise do encilhamento. Então, assim, as tentativas, elas vão acontecendo, mas o Brasil continua totalmente agrário, sabe? Então, o Vargas, ele quer tirar o Brasil desse patamar de país agroexportador e tentar, né, subir mais um degrau no nosso desenvolvimento econômico. O Vargas sonha com uma industrialização e, de fato, é aqui
que a industrialização brasileira acontece. Tudo bem? Então, como eu disse a vocês, o Vargas tem uma postura ultranacionalista, é um nacionalismo exacerbado. Então, é claro que esse nacionalismo ele vai estar presente também nesse projeto de industrialização, certo? Bom, de onde o Vargas vai tirar dinheiro para bancar esse projeto, para bancar essa criação de indústrias? Bom, ele vai proteger a única coisa que o Brasil tem de forte, de poderoso, economicamente falando até então, que é a agricultura, não é? Então ele vai proteger a agricultura nacional, como café, açúcar, cacau, borracha, tabaco, principalmente, mas tem ainda outros artigos. Ele vai proteger para quê? Para ele cobrar imposto em cima dessa agricultura e conseguir arrecadar algum dinheiro. Sem contar, ele vai tomar medidas voltadas para a criação de pré-condições para que essa industrialização aconteça. Como assim, Raquel? Uma indústria, ela não é criada no meio do nada. Eu preciso ter uma rede de transporte, uma rede, um fornecimento de energia para essa indústria funcionar, sabe? Então, não é só você montar a indústria, você precisa de uma infraestrutura para que essa indústria possa existir. Por exemplo, você não vai construir uma casa sem que a casa tenha abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica, porque senão fica inviável você residir nesse lugar, né? Precisa ter esgoto, sabe? Então, isso é uma infraestrutura, sabe? Para que a casa possa existir de maneira funcionante, ok? E aí, as medidas tomadas pelo governo Vargas, né, olhando para a agricultura e olhando para essa infraestrutura, foram essas aqui. Primeiro, ele comprou safras agrícolas excedentes, isso aqui é importante. Vamos lembrar da crise de 29? Vamos lembrar que o governo Vargas começa a partir dessa crise, em 1930. O que vai acontecer nesse momento, então? O Vargas ele vai ver um Brasil lotado de café, principalmente, né, que era o nosso maior produto de exportação, e o Brasil não consegue se livrar desse café. Por quê? Porque a Europa e Estados Unidos, que são os principais compradores, é o nosso principal mercado consumidor de café, essa galera tá em crise e não tem para quem não tem condição de comprar. Então, o que o governo Vargas vai fazer? Ele vai comprar as safras excedentes e vai queimar tudo, vai destruir essas safras. Por quê? Porque se o produto desaparece, o que acontece com o preço dele? Sobe. Mesmo numa crise, o Vargas consegue fazer o valor do café subir um pouco. É claro que ainda não vai ser o preço que costumava custar. De qualquer forma, ele consegue manobrar essa crise. Bom, como vocês estão vendo, né, o Vargas ele tem uma postura absolutamente interventora, o que também é uma característica do fascismo, sabe? Você não tem liberdade econômica. O Estado intervém na economia o tempo inteiro, tudo bem? Beleza. Bom, continuando na nossa lista, ele importa insumos agrícolas, né, para ajudar a economia agrícola a continuar dando certo e quem sabe até melhorar, como adubo químico, semente selecionada, maquinário para essa agricultura. Vai importar também, seletivamente, aqui já pensando nas fábricas, máquinas, ferramentas e insumos, né? Como óleo, graxa, combustível, né? Porque esses produtos praticamente não existiam no Brasil, já que o Brasil não era um país industrializado. Bom, ele vai realizar obras de infraestrutura, lembra, patrocinadas pelo Estado. Por quê? Porque é um Estado interventor, ok? Ele vai conceder empréstimos aos empresários brasileiros. Bom, agora vem uma parte importantíssima da aula com relação às questões econômicas. Olha só, o Vargas ele quer promover essa industrialização e ele quer promover essa industrialização de forma nacionalista, tá? Então, o governo vai fazer a parte dele, mas o capital privado vai ter que fazer a parte dele também. Se todo mundo for Brasil, ok. O que você não pode considerar é a entrada de indústrias estrangeiras aqui ou de investimentos de fora, certo? Então o Vargas ele vai criar estatais
que são indústrias, que são empresas, que são administradas, que são geradas pelo governo brasileiro, e ele vai incentivar a criação de indústrias brasileiras de capital privado. Então, por exemplo, ele está construindo a estatal, mas ele também acha bacana se um brasileiro qualquer quiser montar uma fábrica no Brasil, né? Apesar de não ser estatal, ainda é indústria brasileira. Cuidado, tá? Porque às vezes os alunos acham que Vargas é só estatal. Não, o Vargas é indústria brasileira, ponto. Existem vários tipos de indústrias brasileiras, estatais e de capital privado. Tudo bem? Cuidado, tá? E aí, falando nas estatais, durante toda a era Vargas, a gente tem a criação de 3 estatais, tá? A Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma siderúrgica, como o próprio nome diz, a CSN. A Companhia Álcalis, tá? Que é produtora de matéria-prima para a indústria química. E a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora, tudo bem? Raquel, cadê a Petrobras? A Petrobras, ela só vai surgir no segundo governo Vargas, que vai de 1951 até 54, quando ele morre, certo? A Petrobras, ela não faz parte da era Vargas. Eu não ia nem tocar no nome dela, mas como o aluno vê Vargas, já pensa em Petrobras, eu já estou desassociando isso. Quando a gente falar de República Populista, que a gente vai falar do segundo governo Vargas, aí a gente toca no nome da Petrobras de novo, ok? Então, pessoal, como vocês puderam ver, o que aconteceu aqui? A industrialização brasileira saiu praticamente do zero, né, e deslanchou, ok? Uma outra coisa importante, desculpa, que de repente o professor de geografia vai até abordar isso de forma melhor, mas eu vou introduzir esse assunto, que é o seguinte: observem que todas as indústrias estatais criadas são indústrias de base, tudo bem? São indústrias que estão produzindo matéria-prima para que outras indústrias possam surgir. Vou dar um exemplo. A Companhia Álcalis, ela produz matéria-prima para a indústria química. Se eu tenho uma fornecedora no Brasil de matéria-prima para a indústria química, o que eu estou possibilitando? Eu estou possibilitando que surja no Brasil uma indústria, sei lá, de remédio, uma indústria de material de limpeza, uma indústria de, sei lá, cosmético, porque eu tenho matéria-prima aqui agora, não é mais tudo importado. Por isso que a gente chama de indústria de base, porque ela dá base para que outras indústrias possam surgir. Indústrias de bens de consumo duráveis, não duráveis, enfim, aquilo tudo que vocês já viram em geografia, tudo bem? Então vamos seguir agora, falar dos aspectos sociais. Antes eu coloquei essas 2 imagens aqui, né? Da construção tanto da Vale do Rio Doce, tá? É uma mineradora, então a gente vê esse tipo, né, de atividade, né, de mina e tudo mais, e do lado de cá a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Muito importante também falar da CSN, porque é durante a Era Vargas que acontece a Segunda Guerra Mundial, tá? E o que acontece aqui? A CSN, ela foi totalmente financiada pelos Estados Unidos. Totalmente financiada. Ela foi construída com dólar, com dinheiro americano que os Estados Unidos deram para o Vargas. Por quê? Porque estava rolando a Segunda Guerra, Estados Unidos estavam de um lado da guerra, o grupo dos aliados, né? E a Alemanha nazista estava do outro lado da guerra, no grupo do Eixo, tudo bem? O Brasil tinha muita simpatia pelo grupo do Eixo, mas os Estados Unidos desejavam que o Brasil estivesse do lado deles, né? Mais tarde, no final da aula, quando a gente for falar do Brasil na Segunda Guerra, a gente vai comentar o porquê. De qualquer forma, o que os Estados Unidos fizeram? Ofereceram para o Vargas o financiamento de uma indústria. O Vargas aceitou, se vendeu e entrou na guerra do lado dos aliados contra o Eixo, mesmo indo contra uma ideologia política, ok? Bom, então, alguns alunos dizem assim: Raquel, mas então isso não é nacionalismo. Isso não é nacionalismo porque a CSN ela foi construída com dinheiro americano. É nacionalismo sim. Sabe por quê? Quem é que lucra com essa empresa? São os Estados Unidos? Não, é o governo brasileiro, porque é ele que está administrando. O que faz de uma indústria estatal ou
de capital nacional ou de capital estrangeiro é quem a administra. É quem está gerindo o dinheiro que essa indústria está levantando. Se é o governo brasileiro, é uma estatal. Mesmo que, sei lá, foi construída com dinheiro da minha mãe, não importa. Quem é que está administrando? É o governo brasileiro, então ela é uma estatal. Então é isso que vocês têm que observar. Algumas questões já abordaram esse fato para confundir os alunos. Então eu já estou desconfundindo vocês antes da confusão acontecer, tá? Gente, desconfundindo não existe, foi um neologismo, tá? Vamos lá. Agora sim, os aspectos sociais, tá? Agora a gente vai falar dos avanços sociais e de duas questões importantes. A primeira é o voto feminino, tá? Que é conquistado durante a Era Vargas. E a segunda é a consolidação das leis trabalhistas, né? A CLT, as leis, né, de proteção ao trabalhador, direitos trabalhistas chegando. E aí, parece até que eu tô falando que o Vargas é uma espécie de herói, mas calma que eu não tô aqui para heroicizar ninguém, tá bom? A gente vai contextualizar isso tudo e vocês vão entender o porquê dessas conquistas. Nada é de graça nessa vida, tá? Bom, como eu disse a vocês, o voto feminino ele vai surgir durante a Era Vargas como uma ferramenta para incluir o apoio das mulheres ao governo, não é? O que acontece a partir da Primeira Guerra Mundial? Eu sei que aqui tá rolando, quer dizer, tá rolando não, mas daqui a pouco vai rolar a Segunda Guerra. Mas o que acontece na primeira? As mulheres, elas alcançam um grande protagonismo, tanto na Europa, né, como em outros países. Por quê? Porque os homens foram para a guerra. E as mulheres precisaram ocupar os seus cargos, né? As mulheres começaram a aprender a dirigir, as mulheres começaram a se empoderar, né? E isso fez com que o movimento feminista ganhasse muita força, né? Então a gente tem uma onda chamada onda sufragista. O que é o sufrágio? É o voto, né? O movimento sufragista é a luta das mulheres no mundo inteiro pelo voto. É claro, uma luta muito mais ocidental do que oriental, dados os contextos, né, históricos desses locais. Bom, aqui no Brasil, em 1932, a partir do decreto número 21/76, foi instituído o voto secreto e também o voto feminino em todo o território nacional, tudo bem? Por que um decreto? Porque eu ainda não tinha Constituição, lembra? Governo provisório, de 30 até 34. Então, se o voto é de 32, eu não tenho Constituição, então é um decreto-lei. O governo é todo feito a partir de decretos, tá? Mas, na Constituição de 34, o voto feminino aparece. É a primeira Constituição que traz um voto feminino. Mas calma. Calma, porque esse voto feminino tem muitas especificidades. Não é toda mulher pode votar, ponto final. Calma que o voto feminino que nós temos hoje, equiparado, né, igualado ao voto masculino, nunca existiu. Quer dizer, existe hoje, mas ele não surgiu já dessa forma equiparada não, tudo bem? Bom, podiam votar mulheres que eram ou solteiras e viúvas que pudessem se manter financeiramente, tá? Que pudessem se sustentar, ou mulheres casadas com a permissão dos seus maridos. E detalhe, o voto é facultativo. Vota a mulher que quiser. Não é obrigada a votar, entende? A mulher que quiser votar, ela pode, desde que, opção 1, é viúva, é solteira, consegue se sustentar, então pode votar. Não consegue? Então não pode votar. Opção 2, é casada? Maravilha. Cadê aqui a permissão por escrito do seu marido, registrado em cartório, de que ele permite que você vote? Não tem? Então me desculpa, você também não pode votar. Ok? Então, a realidade é essa. O voto feminino ele vai sendo ampliado conforme o tempo vai passando, tudo bem? Bom, agora... eu sempre acho que a gente vai logo, né, e tem as imagens que eu mesma coloquei e esqueci. A gente tem aqui duas fotografias, né, de mulheres votando no Rio de Janeiro e em Pernambuco, né. Nesse primeiro momento aí foi um plebiscito que aconteceu e as mulheres puderam participar. Bom, agora sim, a CLT. Né, a consolidação das leis do trabalho, das leis trabalhistas, né?
dá a sensação de que o Vargas é um cara muito bacana mesmo, né? Imagina uma vida sem férias, imagina uma vida sem 13º. Bom, a gente está chegando nessa vida, tá? Porque essas leis trabalhistas aqui, recentemente, receberam, aliás, no ano passado, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro, o que a gente viu? A gente viu uma reforma das leis trabalhistas. Então, muita coisa garantida nos anos 30 já se perdeu. Infelizmente, o caminho neoliberal é esse, tá? É que a gente continue perdendo aí, né? Mas, né, espero nunca precisar dar uma aula sobre como era bom quando eu tinha férias, né? Espero em Deus que isso não aconteça. Mas vamos lá. O Vargas, pessoal, quando ele cria essas leis trabalhistas, ele não está fazendo isso de graça. O que está acontecendo por fora? Lembra que eu falei que estava rolando o movimento sufragista, que as mulheres estavam querendo votar já? O Vargas, ele apenas permitiu dentro daquelas regras lá. Mas, tipo, não era assim, ninguém pensava nisso. Aí o Vargas foi lá, que tal se as mulheres votassem? Não, existe um movimento por fora. A mesma coisa acontece aqui. A gente tem um movimento, principalmente a partir do Segundo Reinado, quando chegam os italianos aqui no Brasil, eles trazem um fortíssimo movimento anarco-sindicalista, né? Que é um movimento de esquerda e tal, e dentre outras coisas, que tem a ver com o movimento operário também, dentre outras coisas, essa galera quer direito trabalhista, né? E o que é interessante é que essa luta ela só aumenta conforme a nossa industrialização acontece, porque eu vou ter mais operários trabalhando, né? E esses caras estão se sindicalizando e dentro dos sindicatos estão exigindo leis trabalhistas. Era um movimento mundial, não era um movimento só brasileiro, certo? O Brasil ele estava entrando nessa vibe, nessa onda aí, né? Assim, de exigência de direitos, né? E o que o Vargas pensa? Bom, esses caras estão querendo isso, né? Se eu der, eles vão se acalmar. Se eu der, o sindicato vai perder a força. Por quê? O sindicato ele está ali para dar voz ao trabalhador. Queremos férias, queremos 13º. Tá bom, toma. Pronto. Ele dá o que o povo pede e, ao mesmo tempo, ele, mais tarde, vai proibir os sindicatos. E para que sindicato se eu já dei tudo o que você quer? Entende? É aquela velha história. Você prefere aprender a pescar ou você prefere ganhar o peixe? Porque se você escolher ganhar o peixe, você vai ficar a vida toda dependendo de alguém para te entregar o peixe. Foi exatamente isso que aconteceu. O trabalhador brasileiro estava querendo aprender a pescar, ele estava exigindo, ele estava querendo conquistar por vias próprias as leis trabalhistas. O Vargas pegou a vara de pescar, quebrou, jogou fora e entregou o peixe. O que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai ficar dependendo de um governo para dar coisas a vida toda, né? Então, quando a gente hoje critica o povo brasileiro, quando a gente percebe que o povo brasileiro ele não luta, ele não se mobiliza, ele não está acostumado a fazer isso, gente, isso é historicamente construído. Acaba virando cultural, infelizmente, tá? A nossa situação é essa. E o povo brasileiro ficou lá de boca aberta esperando o Vargas enfiar o peixe goela abaixo. E até hoje a gente tem essa boca escancarada aí, né? É uma característica nossa, que é historicamente construída. Eu coloquei isso aqui para vocês, olha só. O objetivo da criação das leis trabalhistas é diminuir as tensões sociais, porque o povo vai conseguir aquilo pelo qual ele está brigando, né? Ganhar apoio popular, o que é típico num governo populista como o do Vargas, né? E, por último, diminuir as influências de esquerda, comunistas e anarcossindicalistas, para assim promover a despolitização operária. O que vai acontecer em 37? No Estado Novo, sindicatos estão fechados, estão proibidos, né? E aí você pega o local de luta do trabalhador e você proíbe. E o trabalhador não vai reclamar, sabe por quê? Porque ele olha para o Vargas e ele enxerga um Deus. Ou o
pai dos pobres, como ele costumava ser chamado, porque ele deu as leis trabalhistas. E o povo não percebe que ele pode ter até dado as leis, mas ele tirou a possibilidade de luta, que é muito mais valioso. Tudo bem? Bom, então já que agora eu dei uma sacaneada no Vargas, né, conforme eu havia prometido, vamos olhar essa lista aqui que é importante, né? Quais foram as mudanças? Aqui são os principais exemplos. A gente tem a jornada de trabalho reduzida para 8 horas, o que pode parecer ruim para o dono da indústria, mas esse cara, ele é um gênio, o Vargas é um gênio, gente. O Vargas realmente era um gênio político. Pensa comigo, se uma fábrica funcionava, sei lá, 11 horas direto, e o dia tem 24 horas. Eu consigo 2 grupos de operários, né? Um grupo trabalha 11 horas, troca o turno, vem um outro grupo trabalhando mais 11 horas, totalizando 22 horas. Essa fábrica fica 2 horas fechada sem produzir. Ou, sei lá, turnos de 10 horas também, que eram bem comuns, a fábrica ficava 4 horas sem produzir. Porque antes de ter jornada de trabalho, você trabalha a quantidade de horas que o seu patrão manda, tudo bem? Beleza. Agora, eu pego o dia, eu divido por 3, então eu tenho 3 jornadas de 8 horas. Vantagem número 1, a fábrica não para de trabalhar. Vantagem número 2, eu tenho mais um grupo de operários empregados, né? Mas isso aí é desvantagem para o patrão, Raquel, porque vai ter que dar mais salário para mais um grupo de operários. É verdade, mas se você raciocinar, você vai perceber que para o patrão não é desvantagem, sabe por quê? Se eu tenho mais um grupo trabalhando, significa que eu tenho mais um grupo ganhando salário. Então, eu tenho mais um grupo para consumir. A fábrica está produzindo mais, porque ela não fica mais parada. Ela fica produzindo 24 horas por dia. Eu tenho 3 jornadas de 8 horas, 24 horas produzindo. Então, eu tenho mais gente para consumir. No final das contas, todo mundo sai ganhando. Ok? Trabalho infantil vai ser proibido porque isso daqui vai gerar, 1, possibilidade para o adulto trabalhar. E 2, o que vai gerar também? Eu vou jogar a criança na escola, porque é uma coisa que o Vargas vai criar também, a escola nova, né? Que é a escola pública. Ai, que bonzinho, verdade. Aí o moleque sentava lá na carteira da escola pública e aprendia a amar o presidente, né? As cartilhas eram todas passadas pela DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? E o tempo inteiro o aluno aprendia a ter o nacionalismo exacerbado, todas aquelas questões, né? Saber cantar todos os hinos, né? Exaltar a bandeira, o que significa as cores da bandeira, aquela coisa toda de exaltação do nacionalismo e culto ao líder na veia, né? Então, o Vargas ele já está preparando uma geração que está chegando. E essa geração que está chegando vai elegê-lo em 51, tá? Então, ele não dá ponto sem nó. Férias anuais remuneradas também é importante, porque aí o trabalhador ele gasta, ele faz o comércio funcionar, né? Repouso semanal remunerado, estabilidade no emprego após 10 dias, hoje em dia esse tempo mudou para 3 meses, né? Salário mínimo também, criação da CLT, que são essas leis todas consolidadas, né, num código, carteira de trabalho, que vai ser uma espécie de diário do trabalhador, ali vão ficar registrados, né, todos os vínculos empregatícios, o histórico laboral, né, de um ser humano, e o Ministério do Trabalho, que vai administrar e vai observar e vai fiscalizar o funcionamento de todas essas normas que estão chegando, ok? Bom, essas imagens aqui eu tenho, né, já durante o Estado Novo, os trabalhadores exigindo, assim, algumas coisas, né? É claro que esse tipo de movimento, ele era bem pequeno, porque os sindicatos, eles já vão estar proibidos e esse tipo de movimento vai ser reprimido também. E aqui a icônica foto do Vargas assinando a CLT, tá? A CLT ela já vem dentro da Constituição de 34 também, é uma Constituição bem importante por essas questões sociais. Beleza, gente, agora que já falamos de economia e de aspectos sociais, chegou a hora da gente falar dos aspectos políticos e aí a gente vai de fase em fase, tá? Iniciando aqui o governo provisório. Vamos lá.
Aí aqui vocês vão percebendo uma simples cronologia que eu coloquei. Qual é o conselho que eu dou a vocês, né? Pegarem uma linha do tempo, volta o vídeo, vai lá no primeiro slide, olha aquela linha do tempo de 30 até 45, se organiza, tá? E ali você vai marcando os acontecimentos de cada uma dessas fases. No governo provisório, em 1930, a gente tem a tal da Revolução de 30, Vargas sobe ao poder através de um golpe de Estado e em 1932 acontece a Revolução Paulista ou Revolução Constitucionalista. Isso daqui, gente, foi uma rebordosa, foi um negócio assim tão grave que aconteceu em São Paulo, né? Muitos jovens, inclusive do movimento operário, inclusive anarco-sindicalistas, né? Inclusive italianos envolvidos, principalmente em São Paulo, né? Que recebeu tantos italianos. Essa galera, né, jornalistas também, eles estão exigindo uma Constituição. E São Paulo entra em guerra contra o Exército Brasileiro, né? Obviamente, o Exército Brasileiro vai massacrar os paulistas, né? Então, a Revolução Constitucionalista, num primeiro momento, não é bem sucedida, porém, o Vargas vai botar a mãozinha dele na consciência e vai perceber o seguinte: se eu não fizer uma Constituição, eu vou perder o apoio popular. E o Vargas, ele tem sede por apoio popular, sabe? Ele é populista. Nesse primeiro momento, ainda não tinha mostrado essa sua face, né, tão popular. Nesse primeiro momento, ele só tinha mostrado sua face de quero uma ditadura, porque eu tomei o poder e não montei uma Constituição nova, né? E a fase também de repressor. Olha o que eu faço quando o povo brasileiro se revolta contra mim, né? No caso aqui da Revolução de 32. Só que em 1933, depois que ele bota a mão na consciência, ele acaba, né, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, que é uma reunião onde a galera, né, os deputados, os senadores reunidos, eles começam a escrever o texto de uma Constituição. Constituição essa que fica pronta em 34. Ela tem um apelido de Constituição Trabalhista, porque, como eu disse, foi essa Constituição que trouxe, além do voto feminino, né, também as leis trabalhistas, ok? Eu gosto muito desse cartaz, esse cartaz já caiu numa prova aí do Colégio Naval, se eu não me engano na UERJ também, né, que é o cartaz de um dos cartazes aí da Revolução Paulista. A gente tem aqui uma figura que está esmagando o Vargas na mão, né? O Vargas aparece pequenininho, abaixo a ditadura, né? Aqui atrás eu tenho um jovenzinho fardado, né? Não querendo exaltar os militares, mas querendo exaltar o momento de guerra, o momento de luta, né? E ele tá com a bandeira de São Paulo, né? Tá sacudindo a bandeira de São Paulo. E essa figura aqui, gente, essa figura aqui é um personagem da história do Brasil característico de São Paulo, característico da capitania de São Vicente. Aposto que foi só eu falar São Vicente que vocês já se ligaram. Isso aqui é um bandeirante. É claro que aquela imagem construída, né? Aquela imagem que na aula de bandeirismo a gente desconstruiu, né? Essa coisa de bota e tal, de feição europeia, a gente já sabe que os bandeirantes não eram assim, mas de qualquer forma, na época, né, a historiografia ainda repetia, né, esse engano. E a gente tem aqui a figura de um bandeirante, ou seja, paulista, né? É São Paulo esmagando Vargas na mão. Tudo bem? Seguindo, a gente chega no governo constitucional. Nossa, aqui é muito importante, a gente tem uma penca de coisa para falar. Em 1935, o Brasil ele é alvo de uma tentativa de tomada de poder, uma tentativa de golpe comunista. É claro, muito mal organizado, né? Dificilmente esse negócio daria certo, a quantidade de gente envolvida não era grande o suficiente para o negócio ser bem sucedido, mas de qualquer forma é importantíssimo que a gente mencione, porque aqui vai aparecer a figura do Luiz Carlos Prestes, que é o cara lá da República Velha, do movimento tenentista, lembra da coluna Prestes? O Luiz Carlos Prestes era o líder desse movimento. Pois bem, ele vai largar o militarismo, né? E ele vai se envolver em questões comunistas. Na verdade, ele vai ser convidado pelo Partido Comunista Soviético a
chegar em Moscou, né, e ter uma reunião com o Partido Comunista, e lá é proposto a ele o seguinte: olha, a gente quer fazer, né, uma tomada de poder, uma revolução socialista no Brasil, agindo contra esse governo ditatorial do Vargas, né? Foi apresentada a ele uma mulher alemã, que também era judia. Agora você imagina, né? Hitler já está no poder, ele sobe ao poder em 1933. Ela é alemã e é judia, ela simplesmente foge da Alemanha. Ela era comunista, então ela vai para a União Soviética e lá ela vai se partidarizar ao Partido Comunista e ela vai receber treinamento de guerrilha e tudo mais e vai ser designada a participar dessa tentativa de revolução socialista ou comunista aqui no Brasil. O nome dessa mulher era Olga Benário, tá? Olga Benário. Bom, eles, né, disfarçados, com documentos falsos, como se fosse o casal voltando de lua de mel, eles vêm ao Brasil. O Luiz Carlos Prestes precisa vir disfarçado porque ele já estava sendo procurado aqui no Brasil, porque ele era o presidente do Partido Comunista, né, e o Vargas ele vai agir contra o comunismo o tempo inteiro. Isso é bom para os alunos que acham que fascismo é de esquerda, tá, gente? Fascismo é extrema-direita, não tem nada a ver com esquerda, não. E o movimento ficou conhecido por intentona comunista. A palavra intentona significa tentativa, tá? O negócio não dá certo porque a polícia investigativa do Vargas logo percebe, né, que alguma coisa está acontecendo, está sendo tramada, consegue encontrar aliados, né, do Prestes e da Olga que estão escondidos nesse momento. Esses aliados são interrogados, são torturados, até que eles acabam contando o local do esconderijo e Prestes e Olga são presos, tudo bem? Até aí, os dois acabaram se envolvendo amorosamente e a Olga Benário estava grávida, tá? No momento que ela ia ser deportada, ela disse para todos os jornalistas presentes lá no tribunal, e ela disse: estou grávida né, assim, e o meu filho é do Prestes e tal. E aí o Prestes era uma figura política importante, estava preso, mas de qualquer forma ela não foi deportada nesse momento. Ela ficou presa, grávida, e o acordo era o seguinte: depois que você tiver seu filho, quando ele parar de amamentar, aí sim você vai ser deportada e a criança vai ser entregue aí para a família do Prestes, a mãe e a irmã do Prestes, né? E assim aconteceu, né? Nasceu uma menina chamada Anita Prestes, que está viva até hoje, é professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e me deu aula, gente, de Brasil 3. Então, assim, é a maior celebridade, né, que eu já conhecia, filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Ela deve estar aposentada já, né, não sei se ainda está dando aula, que ela já era bem idosa, né. Beleza? Assim, antes que eu me esqueça, né, o Vargas ele vai promover toda uma campanha anticomunista, é claro, né, e vai proibir a ANL, que é a Ação Nacional Libertadora, que é um grupo, né, já que o PCB, o Partido Comunista, foi proibido, a galera acaba fundando esse grupo aí comunista também. Aqui a gente tem algumas imagens, ou deveria ter, foi. Aqui a gente tem, né, os passaportes falsos de Olga e Prestes para que eles pudessem entrar no Brasil. Aqui a Olga está sendo levada para depor, né, pelos dois agentes da polícia investigativa do Vargas, o naipe dos caras, né. Aqui o Prestes, né, está prestando depoimento. Aqui o Prestes numa fotografia com a filha, Anita, e aqui a Anita já lá na UFRJ como professora de História, certo? Então essa foi a intentona comunista, pessoal. Vamos seguir aqui ainda dentro, né, aliás, desculpa, agora já na terceira fase, na terceira e última fase, que é o Estado Novo, certo? Aqui, como eu falei para vocês, o Vargas ele vai mostrar a sua verdadeira face, porque ele vai ter uma Constituição que permita que ele faça isso, né? Depois da intentona comunista, o Vargas ele inicia uma caça às bruxas aqui no Brasil, perseguindo todo tipo de movimento de esquerda
e descaracterizando os movimentos de esquerda, dizendo que são bandidos, né, que são delinquentes e tudo mais, coisa que nós vemos até os dias de hoje, né? E aí, o que vai acontecer? Ele cria dentro da população um medo de comunista, né? Se você perguntasse exatamente por que, a pessoa não saberia nem te explicar, mas ele cria um clima de anticomunismo, e isso vai ser muito bom para ele daqui a pouco, né? Por quê? Pensa comigo. Era para ocorrerem eleições, porque em 34 tem a Constituição, né? 34, 35, 36, e em 37 deveria ocorrer eleições para em 38 eu ter um novo presidente no Brasil, porque se eu tenho uma Constituição, eu tenho uma data para o Vargas sair do poder, mas ele quer sair? Claro que não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai forjar um golpe comunista, entendeu? Ele vai inventar que ele foi ameaçado, ele vai forjar um golpe não, desculpa, ele vai forjar uma ameaça de golpe, né? Ele vai dizer, olha só, fui ameaçado, chegou essa carta anônima aqui, entendeu? Dizendo que, pô, vai rolar um golpe. E assim, na hora das eleições. O que os políticos fizeram? Pelo amor de Deus, cancela as eleições. Não sai do poder. Não sai do poder. Aí o Vargas, bom, já que vocês querem, né? Era o que ele queria o tempo inteiro. Então, a intentona comunista foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque legitimou um anticomunismo, um sentimento anticomunista que apoiou o Vargas a ficar no poder, né? Então, super importante vocês entenderem essa jogada. Então, como eu falei, em 37, né, é o início do Estado Novo. O que o Vargas faz? Ele vai dissolver o Congresso Nacional, né? E ele vai cancelar a Constituição de 34 e vai impor uma nova Constituição. Uma Constituição que permita que ele fique no poder em caso de perigo, né? Em caso de ameaça comunista, por exemplo, né? E aí ele fica ad eterno. Ele fica até o momento que ele é tirado de lá, em 45. Bom, essa Constituição de 37 é chamada de Constituição, ela é apelidada, né, por Constituição Polaca. Por quê? Porque ela era baseada numa Constituição da Polônia de 1921, que era uma Constituição que também legitimava uma ditadura, né? Então, lá na Polônia, em 21, criaram essa Constituição, onde o presidente ele não tinha data para sair, o Vargas foi, se inspirou nessa Constituição e criou uma brasileira, tá? Uma Constituição, como eu falei para vocês, né, que não foi promulgada, ela foi imposta, ela foi outorgada, né? Ou seja, ela não foi aprovada por uma Assembleia Constituinte, tá? Ela foi elaborada por apenas uma pessoa, que era o ministro da Justiça, um cara chamado Francisco Campos, aliado do Vargas, e essa Constituição, como eu falei para vocês desde o início da aula, busca legitimar uma postura autoritária de inspiração fascista. O que essa Constituição trazia? Trazia censura e trazia controle do sindicato, que primeiro foi proibido e depois ele foi permitido, mas os líderes sindicais, eles eram colocados lá pelo governo, né? Então, obviamente, você tem um sindicato que praticamente não existe, né? Ele e nada era a mesma coisa, tá? Foi criada também a DIP, que é aquele departamento de imprensa e propaganda que eu havia mencionado. Isso aqui é um órgão de censura, tá? A DIP é um órgão censor que vai censurar absolutamente tudo, desde o livro didático do molequinho que está indo para a escola pela primeira vez, até livros que estão sendo escritos por grandes intelectuais. Música, tudo tinha que passar pela DIP. E, obviamente, o Vargas começou a só permitir a veiculação de mídia que falasse bem do seu governo, que fizesse apologia do seu governo. Uma coisa interessante é que no Estado Novo, o Vargas ele cria um programa de rádio, porque a gente está na era do rádio, tá? A TV ainda não existe. E todo mundo tem, quer dizer, todo mundo que tem condição de comprar tem um aparelho de rádio em casa. O que o Vargas faz? O Vargas baixa o preço, né, assim, do rádio para todo mundo ter acesso e cria um programa, né, que na época ia ao ar lá para umas 6, 7 horas da noite. Hoje em dia esse programa ainda existe, mas ele tem horário flexível, cada emissora de rádio acaba escolhendo
assim, o seu horário, né? Que hoje em dia chama-se Voz do Brasil, né? Na época chamava-se A Hora do Brasil. E aí entrava no ar 1 hora inteira de programa só para falar bem do governo, só para mostrar os avanços do governo, só para fazer apologia do Vargas, né? E é interessante quando você, até hoje, tá? Quando você liga o rádio e tá começando esse programa, não sei se vocês já ouviram esse negócio, aparecem um monte de índio assim cantando. Gente, eu não vou cantar aqui, mas os índios ficam... Eu não sei cantar igual a índio, felizmente. Nossa, que vergonha, vocês vão me zoar por esse momento. Mas os índios aparecem cantando e aí, Voz do Brasil, aí entra o programa, né? Por que os índios? E os índios são desde a Era Vargas, a Adriana tá ali rindo do meu canto indígena, né? Eu não devia ter feito isso. Os índios, pessoal, eles são o maior símbolo do Brasil. Pensa comigo, o que é mais brasileiro que o índio? Pensa aí, não tem nada mais genuinamente brasileiro do que o índio, entende? Então, se o Vargas era ultranacionalista, ele vai enaltecer essa imagem do índio e tal, do Brasil e tudo mais. E aí você tem esse início de programa com esse belo canto aí que eu fiz. Beleza. Em 1938, o Brasil passa por uma nova tentativa de tomada de governo, tá? Uma nova tentativa de golpe de Estado. Só que dessa vez aqui, a gente está falando da intentona integralista. E para isso, eu só vou colocar aqui os dois partidos políticos, né? As duas ideias, né? Mesmo que agindo na clandestinidade, a gente tinha o PCB, tá? E a gente tem o outro partido que é o AIB. O PCB comunista e o AIB, que significa Ação Integralista Brasileira Fascista. E é um fascismo clássico, tá? Ah, entendi tudo, Raquel, o AIB é o partido do Vargas. Não, não é não. É claro que o Vargas tinha profunda simpatia pelo AIB. Mas o Vargas, ele quer estar além de partido, entende? O Vargas quer estar além, ele quer ser uma entidade única, ele não quer estar associado a isso. Só depois que ele vai ter que se partidarizar, porque afinal de contas a ditadura vai acabar e na democracia você precisa estar aliado a algum partido para você poder ser um candidato, né? O que aconteceu com a AIB? Se o governo é fascista, por que o AIB não está satisfeito com o governo? Porque o Vargas os traiu. Quando começou o Estado Novo, qual foi o papo do Vargas para os integralistas? Olha, vocês vão ter voz no meu governo, tá? Vocês vão ter voz no meu governo, vocês vão ter participação. E o que o Vargas faz quando começa o Estado Novo? Ele proíbe o Partido Comunista, mas também proíbe o AIB. Nossa, os caras ficaram irados, né? Os caras ficaram super irritados, porque afinal de contas, o Vargas não estava cumprindo com a sua palavra. Aqui eu tenho o Prestes, né, como uma figura importante desse movimento, e do lado de cá eu tenho um cara chamado Plínio Salgado. O Plínio Salgado, ele é presidente, além de poeta. Vocês vão estudar algumas coisas aí do Plínio Salgado na aula de literatura. Mas ele é o presidente do AIB, né? Ele é o grande líder aí da Ação Integralista Brasileira que tinha uma saudação. Sim, é claro, porque todo fascista tem saudação. Se você está na Itália, você olha para Mussolini, levanta sua mão e diz El Duce. Se você está na Alemanha, você olha para o Hitler, levanta o braço e diz Heil Hitler, né? Heil Hitler. Eu ia falar Führer, Führer é outra coisa. Heil Hitler. Agora, se você está no Brasil, você olha para o Plínio Salgado, você ergue o braço e diz Anauê. Aposto que você está rindo e falando, cara, o Brasil é ridículo. Mas olha só, Anauê, gente, lembra que eu falei do índio? Anauê é uma saudação indígena. Os caras são fascistas, eles são ultranacionalistas. O que é mais brasileiro do que o índio? Talvez a mãe do índio. Só, no máximo. Entendeu? O Anauê é uma saudação indígena do tipo, e aí, beleza? Tipo, Anauê, né? E aí, esses caras em 38, né,
resolveram dar um golpe. Mas foi um golpe tão mal feito. Você imagina uns 8 caras entrando, atirando no palácio onde morava o presidente, né? Que é hoje o Museu da República, ali no Catete, né? O Palácio do Catete. Óbvio que eles foram presos, né? Alguns até morreram, inclusive, porque houve troca de tiro, né? E esse negócio não deu certo. Só que, diferentemente do que acontece com Olga Benário, lá da intentona comunista, que foi entregue para o Hitler e morreu no campo de concentração, diferentemente dela, o que aconteceu com essa galera aqui? Essa galera aqui, eles foram deportados para Portugal. Portugal era fascista na época, tinha o Salazar no poder, então super de boa, fica lá, todo mundo fala português, tranquilão, não precisa nem falar outra língua. Entendeu? Então, olha só a diferença. Por mais que Vargas tenha reprimido o movimento, afinal, os caras estão tentando tomar o poder dele, mas ainda assim eu tenho uma diferença de tratamento, né? A comunista judia alemã eu entrego na mão do Hitler e ela morre no campo de concentração de Auschwitz, num dos campos de Auschwitz, né? Que é o maior complexo, né, de campos de concentração aí da Segunda Guerra Mundial. E eles não, eles eu coloco num navio e falo, vai lá para Portugal, vai ser feliz. Agora me esquece um pouquinho que eu quero fazer meu governo aqui no Brasil. Então existe uma diferença brutal com a forma de tratar o desfecho de cada uma dessas tentativas de golpe. Beleza. Aqui a gente tem a galerinha ali no Palácio do Catete, né, exaltando Plínio Salgado. O símbolo deles era a sigma. Eles, inclusive, usavam essas braçadeiras com a sigma. E esse aqui é o próprio Plínio Salgado, né? Ele tem até um bigodinho do Hitler. Ele né, tinha toda uma inspiração, né? A galera aqui devia ter gritado Anauê poucos minutos antes dessa foto. Poucos segundos antes dessa foto. E aí, para a gente terminar os aspectos políticos, antes de falar rapidinho do Brasil na Segunda Guerra, a gente tem essa parte final aí, que é a galera já de saco cheio. Porque, tipo, lá o Vargas falou, né, em 37, assim, olha, vão tomar o poder, tá? Os comunistas vão tomar o poder se rolar a eleição e tudo mais. Aí o pessoal ficou com medo e deixou o Vargas ficar, né, por tempo indeterminado na política, de maneira autoritária. O tal do plano Cohen, né, como a gente chama. Só que, cara, até agora os comunistas não vieram, entendeu? Então, cadê essa história de ameaça, Vargas? E tinha muitos grupos que já estavam ficando impacientes do tipo, esse cara enrolou a gente, né? E um pessoal que também tá um pouco de saco cheio da censura, da perseguição, entendeu? Uma ditadura, ela é muito incômoda, né? Você vive numa bolha onde você não pode respirar fora do ritmo. E isso começa a incomodar algumas pessoas, né? Mesmo o Vargas tendo ainda essa pegada de pai dos pobres. Porque esse incômodo não chega no povão, não chega nas camadas menos favorecidas da sociedade. Vai chegando dentro dos militares. O Vargas, lá em 30, ofereceu participação política para os militares e até agora os militares não receberam isso. Né? Os jornalistas, uma elite intelectual que está observando e está percebendo tudo o que está acontecendo com o Brasil também começa a se aquietar, a se inquietar, melhor dizendo. Né? Alguns políticos que querem oportunidade, porque o Vargas não larga o osso, sabe? Alguns políticos que querem oportunidade, como Oswaldo Aranha, por exemplo, começam a criticar o Vargas, sabe? Então, ele começa a ser alvo de algumas críticas, tá? Isso em 43. Isso começa a ficar cada vez mais grave, né? Eu até falo aqui para vocês, ó, o político Oswaldo Aranha e o general do Exército Góes Monteiro, eles vão se manifestar a favor de uma redemocratização do Brasil, ou seja, eles querem uma democracia para o Brasil novamente, eles querem redemocratizar, ou seja, querem o fim da era Vargas e eleições livres, né? Abrindo espaço para que outros também se manifestassem. No mesmo ano, lá em Minas Gerais, ocorre o Manifesto dos Mineiros, tá? E também, no Rio de Janeiro, a gente tem os movimentos
de jornalistas e da UNE, União Nacional dos Estudantes, também estão principalmente os alunos secundaristas, os alunos do ensino médio, que na época era chamado de segundo grau, por isso secundarista, tá? Então tem uma galera pensante que está começando a reclamar, além de políticos e militares, né? Assim, as expressões se avolumam, né, as pressões se intensificam e o Vargas acaba cedendo às pressões. Ele tinha horror por impopularidade, sabe? Né, o ponto fraco dele, o calcanhar de Aquiles do Vargas era a impopularidade. Ele não podia ser impopular de forma alguma. Ele devia ter uma carência muito grande, que ele queria ser amado o tempo inteiro, né? Então ele acaba cedendo a essas pressões e convoca eleições presidenciais. Convoca eleição presidencial em 45 e, obviamente, para ter eleição tem que ter liberdade partidária, né? E acaba com a censura também. Então, ele dá uma afrouxada considerável, né? Mas o que acontece quando isso acontece? O que acontece quando isso acontece fica horrível, né? O que acontece quando ele dá essa afrouxada? Pessoal, o povão pensa na possibilidade de não ter mais o Vargas e pira. E pira. Sabe por quê? Porque esse povo está com a boca aberta esperando o peixe, lembra? O que o povo pensa? Se o Vargas sair, será que eu vou continuar tendo as leis trabalhistas? Se o Vargas sair, será que eu ainda vou ter o voto feminino? Será que o próximo presidente vai manter isso tudo para mim? Então rolou toda uma histeria, um movimento muito grande no Brasil inteiro, chamado movimento queremista, ou o queremismo. Por que esse nome? Porque o povo, quando ia para a rua, sacudindo placas e cartazes onde estava escrito "Queremos Vargas". Porque o Vargas convocou a eleição, entende? Então eles estão ligados que o Vargas vai sair, né? Nessa época ainda não havia reeleição. A reeleição é do Fernando Henrique Cardoso para cá, é super recente, né? É de 1998, sei lá, super recente, né? Então, as autoridades olharam para o povo e pensaram assim, meu Deus, esse povo é muito unido e poderoso. Eu não tinha notado isso antes. Foi a primeira vez que uma movimentação popular chamou a atenção da galera. Nossa, os políticos ficaram com muito medo daquilo. Sabe por quê? Porque olharam e pensaram assim, meu Deus do céu, se o Vargas aparece para liderar esse povo, nossa, a gente vai ter uma revolução e o Vargas não vai sair do poder nunca. E aí, por causa desse medo, muito assustados com essa mobilização popular, os generais Góes Monteiro, que é aquele, né, que estava lá bolado com Vargas desde 43, o Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, eles vão fazer o quê? Representando as Forças Armadas, eles vão desfechar um golpe contra o Vargas e vão tirar o Vargas do poder, em 1945, tá? O Vargas ele vai ser substituído por um cara que é o ministro do STF, até coloquei aqui, chamado José Linhares. O José Linhares ele vai ficar lá no poder fazendo uma figuração básica até que ocorressem eleições e o novo presidente chegasse em 1946. Tudo bem? Então a era Vargas se conclui dessa maneira. E quando Vargas foi embora, ele disse o seguinte: eu voltarei, né, nos braços do povo. E ele disse que voltaria nos braços do povo e, de fato, ele voltou. Pessoal, eu não coloquei aqui, mas vocês vão receber, né, esses slides também falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E a gente tem aí a participação do Brasil na guerra, né? A participação do Brasil na guerra ela foi muito importante. Como eu falei para vocês, o Vargas ele entrou do lado dos aliados contra o eixo, né? A Marinha do Brasil ela patrulhou o Oceano Atlântico Sul, por isso que os Estados Unidos queriam tanto que o Brasil entrasse na guerra, porque a principal costa do Oceano Atlântico Sul é nossa mesmo, então a Marinha patrulharia aquilo tudo ali, para que o eixo não chegasse na América Latina. Os Estados Unidos queriam a América Latina reservada para que eles pudessem lucrar, como lucram até hoje conosco, não é? O Exército, através da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a Aeronáutica, através da FAB, Força Aérea Brasileira, foram lutar na Itália, onde venceram a própria Itália na Batalha de Monte Castelo, né?
enfim, a gente tem também o fornecimento de borracha para todos os países envolvidos. A gente ganhou bastante dinheiro, né, com essa prática aí de seringueiras e tudo. E, para concluir, foi instalado aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, uma base militar dos Estados Unidos, né? Só para vocês entenderem como essa questão do Atlântico para eles era importante e a manutenção das suas garras sobre a América Latina. Tudo bem? Bom, dessa forma a gente encerra, tá, a aula sobre Era Vargas. Ele volta nos braços do povo em 1951, quando ele é eleito pelo povo, de forma democrática, pela primeira vez, né? Só para variar. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!